seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Conversas na Praia. Eu sou a Natália André, jornalista do Metrópolis. Eu sou a Mariana Areias, também jornalista do Metrópolis, e estaremos com vocês até o final do festival, cada semana com um tema diferente, para falar sobre moda, saúde, entretenimento, dança, isso tudo para você curtir essa experiência aqui da melhor maneira possível. A gente já passou pelo estúdio do Metrópolis, que está aqui dentro na praia, mas também pelo Bosque, pela Academia de Madeira aqui da O2, que também está dentro na praia. E hoje a gente está nesse cenário bonito, diferente, de praia, de piscina natural, mas que é feita aqui na praia, que pode ser inclusive utilizado, esse espaço que as pessoas tomam sol durante o final de semana. E a gente está aqui para falar de praia mesmo, de turismo e também de ecoturismo. Bom, e para falar sobre tudo isso com a gente recebe aqui com a gente a Bárbara Lins, que é produtora de conteúdo, viajante, autora do blog Descobertas Bárbaras e do livro Viagens Transformadoras, como o Caminho de Santiago e outras jornadas mudaram a minha vida. Também vamos falar com a Lorena Vasconcelos, que é viajante e produtora de conteúdo, conhece mais de 10 países e 15 estados brasileiros até o momento. O lema dela é planejamento, organização e mostrar que é possível conhecer o mundo com apenas 30 dias de férias. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar então com a Bárbara. A Bárbara conhece muito, principalmente essa região que a gente está aqui, né? A Bárbara é brasiliense, conhece muito de ecoturismo, agora está numa situação um pouco especial de estar com um ser humaninho sendo gerado. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e depois a gente vai falando mais sobre as suas especialidades. Bárbara, por favor. Bem, eu sou de Brasília, né? E sempre, desde pequena, meus pais fizeram questão de apresentar a gente para alguns ambientes, assim, de colocar a gente em contato com a natureza, que eles achavam super, hiper, mega importante pra gente. Então, assim, é toda aquela região de Brasilândia, Chapada da Contagem, Percal, que a gente é de Sobradinho, todas essas áreas a gente foi mapeando desde pequena. Então eu cresci com isso, cresci com essa vontade de conhecer a natureza, de conhecer cachoeiras, de acampar, de ir pro rio. E aí, à medida que a gente foi crescendo, eles foram ampliando esse raio e conhecendo muita parte de cerrado, de algumas praias também. Então isso tá, acho, no meu DNA, que meus pais são muito viajantes, eu só tô dando segmento. Acho que meu bebê já tá acompanhando aí, que a gente não para. Assim, cachoeira, praia, já tô levando ele desde agora para todos os lugares. E você, Lorena, conta um pouquinho da sua história, dos lugares que você já conheceu. Como é que começou essa paixão também por viagens? Desde pequena eu sempre gostei também muito de viajar, mas eu era daquelas que eu, uma vez por ano, pra praia de carro, pegava todo mundo, a família, e ia, ficava numa casinha, sempre pra mesma praia. Só que assim, quando meus pais não gostavam, não podiam ir para essas praias, eu ia com o tio, sempre eu tava indo. Então depois que eu comecei a trabalhar, assim, eu sou apaixonada por praia, então sempre todo o meu dinheiro que eu juntava, eu ia para viajar. Então eu conheci muitas praias do Brasil, sou apaixonada pelo Nordeste. E depois disso eu comecei a trabalhar e fazendo viagens melhores, mas sempre colocando praia nos meus destinos. Assim, eu falo que de 3 em 3 meses eu tenho que dar uma olhadinha no mar para ver, para dar um up assim, na vida. A gente viu algumas listas, né? Enfim, muitas são feitas. E as praias brasileiras estão sempre nessas listas das melhores praias da América do Sul, da América Latina, do mundo. A gente pegou uma lista, por exemplo, da Trip Advisor, das 10 melhores praias da América do Sul e 8 delas estão no Brasil. Algumas delas são a Quarta Praia, em Morro de São Paulo, a Baía dos Golfinhos, em Pipa, Rio Grande do Norte, tem a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha. Tem algumas outras aqui. Eu queria perguntar para vocês se vocês já conheceram algumas delas. A gente, claro, imagina que sim, mas quais são essas? E que a gente vê aqui, por exemplo, Fernando de Noronha é um destino muito caro, né? Mas também queria que você desse alguma dica de praias que são paradisíacas, talvez não figurem essas listas, mas que tenham um preço mais em conta para o pessoal que está assistindo. Então, algumas dessas eu conheço, que é Genipabu, a Morro de São Paulo, a Ilha Grande, que é Lopes Mendes, que é não só da América do Sul, foi considerada já pelo Trip entre as 10 mais bonitas do mundo. Então, assim, eu acho que o litoral do Brasil é maravilhoso. A gente pode viajar para todos os lugares do mundo, pode saber que o litoral do Brasil é o mais bonito, na minha opinião. Então, assim, a dica que eu tenho, tem algumas praias que não figuraram nessa lista, mas que ainda são em conta, assim, que é João Pessoa, que não tá, que é a Praia de Coqueirinhos,
maravilhosa. Eu queria casar lá, eu queria casar lá. E João Pessoa é um destino muito em conta ainda, né? A passagem, ok, todo mundo fala, a passagem é um pouco mais cara. Você procurando, se às vezes você encontra uma promoção, dá pra ir. Eu fiquei até surpresa, não tem Alagoas nessa lista. E o litoral de Alagoas é perfeito, é maravilhoso. Então, assim, e também são destinos mais baratos, né? Tem também Arraial da Ajuda, também, que é um destino mais barato, que também é perfeito. Então, assim, o Brasil tem muita praia bonita e tem muita praia, assim, para todos os gostos e bolsos. Porque apesar de uma viagem, Fernando de Noronha, eu tô até indo mês que vem para lá, tive coragem de gastar o dinheiro para ir, porque é uma viagem, querendo ou não, que você pode fazer internacional. Mas eu pensei, por que Fernando de Noronha é um dos lugares mais bonitos do mundo? Eu vou priorizar para ir para fora do que ir para Fernando de Noronha. Aí dessa vez eu vou conhecer, mas você faz uma viagem mais econômica, você, em vez de ficar num hotel mais caro, você procura um hostel, você procura um outro tipo, são estilos de viagem que você consegue conhecer o mundo inteiro. Eu e meu marido, a gente também gosta muito de viajar para fora, mas uma coisa que a gente é unânime, a gente já conheceu também mais de 35 países, não tem praia no mundo, assim, por mais que falem dessas praias paradisíacas, mas o conjunto da obra que eu falo, é o conjunto da obra, é a temperatura da água, é a beleza cênica, é a infraestrutura, porque tem umas praias lindas, mas você não tem onde comprar uma coisa pra comer, onde beber, onde você colocar uma toalha, onde você se lavar depois, onde tem um chuveirinho. Então, assim, pelo conjunto da obra, o Brasil é imbatível em relação à praia, e assim, é isso, a variedade é absurda. Tem praias muito baratas que a gente consegue ver no interior, de Castelhanos, por exemplo, que é uma que você chega, você não paga nada, só chega e tem um visual com uma cachoeira de um lado, uma praia na frente, lá ali pertinho de Maresias, em São Paulo, eu sou apaixonada. Então, assim, a gente tem muito lugar mais barato e não tá nessa lista, mas que super vale a pena. E praia, o Brasil não tem igual. Não. Ainda bem que a gente tá nesse visual aqui para falar sobre praia, né? Que dá pra gente relembrar também como é estar na praia nesse momento, que aqui tá um super calor também. Um super vento também. Um super vento. Passarinhos. Quando aconteceu esse projeto, eu falei, gente, Brasília só faltava praia. Sim. Exatamente, agora a gente tem. Exatamente. A Bárbara tem bastante experiência também com viagens pelo Cerrado, né, Bárbara? Quando a gente fala em viagem, a gente fala sobre planejamento, sobre uma organização financeira, para você conseguir realizar esse sonho ou atingir esse objetivo de viajar para um lugar que você quer muito, né? Aqui no Cerrado a gente também consegue várias experiências, não só viagens, como também experiências aqui pelo Cerrado. Ali a Bárbara mostra muito nas redes sociais dela, experiências em casas aqui nos arredores aqui do DF, né? Como é que conta um pouco dessa experiência e quais dicas também você pode dar para quem está nos assistindo? Se a gente fala de viagem, fala de organização, gente, eu sou qualquer coisa, menos organizada, menos planejada, menos qualquer coisa. Eu não consigo acreditar. Eu tô meio uma louca. Eu fico procurando, assim, num mapa aleatório, lugares para ir, conversando no fim de semana, se alguém me chamou, eu fiquei sabendo, vou na louca, eu não sei o que eu vou encontrar. E tenho encontrado coisas maravilhosas aqui no Cerrado, e experiências, que você não precisa ir muito longe. Você consegue viver uma outra vida sem vir mesmo no quadradinho. Então a gente tem desde passeios em vinícolas maravilhosas aqui perto do Cerrado, a gente tem várias aqui dentro do DF, ali na região do Padef, Vila Triário, Casa Vitor, Ercoara, assim, só para citar algumas aqui pertinho. A gente tem experiências malucas de conhecer uma coisa nova, como uma experiência da trilha de cogumelos. Vamos caçar cogumelos ali no parque ali da Asa Norte, em Olhos d'Água. A gente tem tanto dessas experiências que você consegue aprender alguma coisa, ver uma coisa nova, e às vezes um turismo de isolamento. A gente teve um boom muito interessante na pandemia de pessoas que tinham chalés, casinhas, piscininhas, alguma coisa muito legal isolada aqui no Cerrado que eles abriram para o público. Então, se a gente consegue eu faço questão de mapear todas essas experiências para mostrar que você não precisa nem de um super orçamento, nem de um super planejamento para você viajar, para você ter... Porque viajar é isso, é você sair da sua rotina, sair do senso comum, do que você está ali, para viver uma nova coisa, viver uma nova experiência, ver novas pessoas, conhecer novos lugares. E quando você tem isso, assim, sem precisar gastar muito, que eu fico também batendo nessa tecla assim, de não precisa gastar muito, isso é interessante, isso é viajar também. A gente tem aqui Olhos d'Água, que é um vilarejo histórico, que é uma fofura, que a entrada da cachoeira é R$10. Aí você tem uns restaurantes rurais com comida que é produzida ali, com a galinha dali, com tudo dali, que é R$30 por pessoa. Você comer à vontade, ficar o dia inteiro comendo lá, com R$10 entrando na cachoeira. Então você tem vários pontos muito interessantes
dentro aqui do Distrito Federal, mas em outras com 1 hora e meia de viagem, que são outros mundos que você descobre sem sair, sem gastar muito também, e sem planejamento também, que não é o meu forte. Não, eu já Pode preciso falar, do Lu. planejamento porque eu tenho férias de 30 dias, né? Então, assim, se eu não planejar e pro ano que vem eu já tenho mais ou menos o que é que eu vou fazer. Porque se eu não planejar, primeiro que eu gasto todo o dinheiro. Segundo que eu não consigo tirar as férias, porque aí eu vou comprar uma passagem e não vai dar certo. Então, assim, eu tenho que ter esse planejamento certinho, né? E assim, não é nem planejamento, que eu falo muito, planejar não é comprar. Eu vou olhando os destinos, eu vou olhando a data que eu tenho e vou casando mais ou menos o que eu posso fazer, né? Mas essa questão também de viajar daqui perto da sua casa. Esses dias eu fui para um hotel em Brasília mesmo, uma experiência incrível. Eu passei o final de semana todo lá e parecia que eu estava viajando. Por isso que eu falo assim, mesmo eu viajo muito menos tendo 30 dias de férias. Mas não são viagens às vezes mirabolantes, aquela que gasta horrores. Você vai ali na Chapada, no carnaval a gente não viajou. Então a gente foi para a Cachoeira do Indaiá. Coisas assim, sair da rotina, sabe? Que eu acho tão importante. Pega um fim de semana, um dia, um bate e volta. Sim. Agora ser um bate e volta que você vive uma vida inteira num dia. A minha mãe é completamente planejada e viajar para ela começa muito antes. Que tem essa coisa também, né? Tem gente que tem essa ligação com viagem de, não, eu vou para tal lugar e aí faz aquela lista. Esses dias ela me mandou uma lista porque ela vai vir me visitar pela primeira vez, que eu não sou daqui, tô aqui há 2 anos e pouquinho, é o tempo da pandemia. Ela tem mais de 60 anos, enfim, a gente ficou, né, isolada cada uma no seu canto. E aí ela veio e me mandou ela me mandou uma lista tão engraçada. Eu falei, mãe, você vai ficar 100 dias? Você é uma nova moradora do DF? Ela, não, uma semaninha e tal, mas ela gosta muito de se planejar. E eu achei também muito bonito porque quando você tem esse tipo de pesquisa, talvez você não se planeje completamente, mas você pesquisa ali, né, minimamente para saber para você não perder coisas, né? Porque às vezes você está andando e deixa um monumento, e aí eu passei a ver o quanto tem coisas incríveis na própria cidade, né? Porque também tem essa coisa de você viver no lugar. Eu sou de São Paulo, muita gente vai para São Paulo e acha incrível, vai a museus que eu não conheço, porque eu vivi a vida toda lá, mas é gente que pesquisou, que, enfim, também não é a sua própria cidade, né? O que você mais gosta, Lorena? É praia? É interior? Eu tento mesclar os dois, mas a praia sempre... Esses dias a gente estava viajando, né? A gente foi para Espanha e para França. Aí acaba que você conhece mais, né? O centro, o interior, as cidades que não tem praia, mas eu faço um jeito de colocar uma ilha, de fazer alguma coisa para sempre ir pra praia. E você, Bárbara? Eu sou mistureba também, assim, eu gosto muito de praia, mas eu gosto dessas coisas mais pitorescas, mais diferentonas, mais aleatórias, assim. Tanto que tem uns guias coisas unusual things to do, né? Assim, essas coisas mais diferentes para fazer. Eu adoro também conhecer esse lado. E conhecer a cidade real. Então, eu tento muito fugir dos pontos turísticos, assim. Eu gosto de ver como é que as pessoas nesse lugar vivem, assim, para saber um pouco do que é diferente. E eu tento buscar umas coisas mais diferentonas, esquisitas, assim, do estilo. Não, e é importante a gente falar que não tem um estilo correto. Cada um tem um estilo. Algumas pessoas preferem planejar, outras pessoas preferem fazer aquela viagem já de uma forma mais rápida e com o que vem na cabeça, conhecer os lugares de acordo com o que já está fazendo ali pelo caminho. Mas o legal é que o planejamento também é uma parte da experiência, né? Você está ali pesquisando, é como se você já se sentisse um pouco ali naquele lugar também, e faz parte, né? A Lorena tem muito essa questão do planejamento também, porque ela falou sobre a questão das férias dela. E uma das coisas que ela dá a dica nas redes sociais dela, para os seguidores dela, é sobre ser possível viajar, conhecer o mundo com apenas 30 dias de férias. Que tipo de dica que você dá para os seus seguidores e como que isso é possível na sua realidade? Eu acho assim, desde a organização de comprar passagem até saber que naquele destino você tem que ir de tal a tal mês para não pegar a época de chuva, porque assim, como a gente tem pouco tempo para viajar, tem que otimizar tudo. Então, um roteiro enxuto, você saber o que igual a sua mãe faz, o que vai conhecer, porque às vezes eu não tenho... O pessoal viaja, vamos supor, para a Ásia para ficar 2 meses. Eu só posso ir para ficar 15, 20 dias. Então, você tem que otimizar o seu tempo. Então, o planejamento, tem um roteiro estruturado. Porque eu tinha uma sensação, antes de começar a ser assim,
que eu ia viajar e voltava faltando alguma coisa, sabe? Eu falei, gente, mas a viagem, você conheceu muito mais coisas do que eu, porque você ficou mais tempo. Mas eu não, eu só tinha aqueles dias. Então eu planejando até a mala mais estruturada, mais organizada, me poupa tempo, porque eu já sei o que eu vou usar naquele dia para ir para tal lugar. Então eu não fico, ai meu Deus, e agora? Que coisa que eu vou usar agora? Eu já pego a roupa, já visto e falo, vamos. Eu falo que a gente começa a viajar, acorda 8 horas, volta pro hotel 10 da noite, assim, sem parar. Então é o nosso estilo, assim, e sim, conheço os pontos turísticos, mas também gosto dessa parte diferente de ver o meu melhor, assim, o meu melhor programa é você sentar num barzinho, numa rua e ver o pessoal local passando, os outros turistas, sabe? Eu acho muito interessante isso. Ô Bárbara, e você comentou que já é esse outro perfil, né, de não planejar tanto. Só que agora você vai ter um filho. É menino ou menina? Menino. E aí talvez o planejamento se imponha, né, de alguma forma, porque a criança tem aquela estrutura, é mala, enfim, você não tem que só pensar em você, né, e passa a pensar naquela outra criaturinha. Então, como que você tem já pensado? Ou quais são os próximos destinos e como você já está se preparando para esse momento? Que você também nem sabe como vai ser esse jeitinho, né? Não sei, eu tô curiosa e ainda tô com a cabeça de não ter. Então, assim, surgiu uma viagem, surgiu um convite para ir para Portugal agora, daqui 2 meses depois do bebê nascer. E eu tava junto, eu falei, mas você é louca? Eu falei, não sei, mas não pode. Eu vim tentando, não sei, tô tentando conciliar. E a mesma coisa, minha família já tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, a família inteira, em fevereiro. E aí eu falei, caracas, assim, como é que vai? Eu já tô pensando como tirar o passaporte do menino com um dia, assim, não vai nascer no dia. Se eu vou pra Portugal, eu tenho que tirar no dia seguinte o passaporte do bebê. E aí eu acho que vai ter que se impor um pouquinho mais de planejamento, porque hoje, assim, eu acho muito legal isso. Porque já me meti muita furada. É isso, de ir pra um lugar que tava tendo um furacão, na época de furacão, e eu lá, eu falava, meu pai do céu, já caí muita furada por causa disso. E às vezes eu escolho um destino por causa dessas passagens. Por exemplo, passagem barata para o Zâmbia. Eu falei, caracas, vou pro Zâmbia. O que no Zâmbia? Não sei, mas eu, puta, 1.200, vai pro Zâmbia? Como eu vou poder para ir pra Zâmbia? Não sei. Eu me meto em umas furadas muito loucas. E agora eu acho que vai ter que se impor com pelo menos o mínimo de planejamento na minha vida e menos loucura. E Lorena, então você é perrengue, porque se planeja, dá tudo certo sempre. Assim, tem 2 situações do perrengue. O perrengue que acontece em toda viagem e você tem que ir com a mente aberta que vai acontecer. E também tem o perrengue planejado. Que no perrengue planejado eu fui pro Japão na época de fevereiro. Então assim, eu sabia que lá chove, mas é mais parecido com o clima aqui de Brasília e tal. Chove e para, mas eu corri o risco. Então eu falo assim, mesmo chovendo, eu até mostrei no meu Instagram, eu fiz um Reels que todo mundo, mas você não planejou, tem que saber a época. Eu falei, gente, eu sabia a época que podia, mas eu só tinha o carnaval pra ir. É melhor ir do que não ir. Então o perrengue é planejado sempre. E assim, para vocês terem essa paixão por viagem, né? Isso com certeza faz muito sentido assim na vida de vocês. É um valor, é uma coisa importante para vocês, né? E durante todas essas experiências, eu pergunto para a Bárbara primeiro, o que significa viajar para você e por que é tão importante? Viajar para mim é muito de um autoconhecimento, de me entender melhor, sabe? De enxergar as possibilidades de vida que eu posso ter. Então, a partir do momento que eu saio do meu normal, saio da minha rotina, eu consigo, através do outro, que eu vejo o outro, eu falo, cara, aquilo não sou eu. Então, assim, ou eu posso ser de outro jeito, ou eu me entendo melhor. Tem essas 2 vertentes na hora que eu saio da normalidade. Então, para mim, viagem é isso, é um momento de construção do que eu posso ser com base em outros exemplos que eu tô vendo lá fora, mas também de autoconhecimento para entender, cara, eu sou desse jeito. Então, para mim, é essencial estar sempre na estrada. E você, Lorena? E antes, o lugar preferido? Ou a viagem mais marcante? É muito difícil, né? Vocês adoram viajar. Mas algum lugar. Mais marcante, tudo bem. Preferido é mais complicado. Mas marcante foi quando eu visitei Chernobyl. Olha. Então, assim, foi um baque absurdo. Foi uma coisa muito maluca ver como o ser humano pode se autodestruir e como depois a natureza vai lá e toma tudo de volta. E a gente que é a parte frágil, né? Assim, a gente fala, vamos salvar a natureza, não, gente. A natureza dá um jeito de dar a volta por cima. É a gente que vai rodar nessa história. E você, Lorena?
para mim, viajar é crescimento. Assim, eu adoro ver o cotidiano da outra pessoa, a cultura da outra pessoa, e não só viajando para fora do Brasil. Aqui no Brasil, numa cidadezinha da Bahia, no interior, eu vivendo uma vida muito mais leve, sabe? Muito mais tranquila. Então, assim, a gente conversa com outras pessoas que acaba sempre faz amizades. Às vezes, uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida, você não sabe o nome da pessoa, mas ela troca uma experiência com você tão legal que eu acho que eu sempre volto mais renovada, mais amadurecida, com um crescimento melhor, né? E o lugar, uma viagem mais marcante, são tantas assim, todas são bem especiais, que eu comecei a viajar muito depois de muito mais velha, mas para mim então foi a lua de mel, que quando eu fiz uma Eurotrip, que eu chorei quando eu fechei a primeira passagem que eu comprei, eu comecei a chorar. Aí meu marido falou assim, mas por que você tá chorando? Eu falei, eu nunca pensei que eu pudesse conhecer a Europa. Então foi bem marcante assim pra mim. Então vou falar a minha mais marcante também. Foi a primeira vez que eu viajei totalmente sozinha, que foi para Buenos Aires. Eu fiquei uma semana lá num hostel. Eu tinham terminado um namoro comigo, então eu tava precisando me recuperar e eu acho que a viagem para mim também sempre tem muito isso, assim, ela me transforma. Então eu sempre volto diferente, gostando de coisas, e essa foi sozinha, então eu descobri muitas coisas em mim que talvez eu não tivesse percebido e lá sozinha eu consegui. E, enfim, muito feliz comigo, né, com a independência, era o comecinho, assim, da vida adulta. Essa foi a mais marcante pra mim. E você, Mari? Pra mim, a viagem ela não é só o lazer, né, como a gente tá falando aqui, é exatamente essa questão de conhecer outros lugares, outras culturas, entender outras realidades. E uma experiência que eu tive, assim, que foi muito marcante, foi eu conheci um campo de concentração nazista. Então, não era uma viagem de lazer, não era um momento de lazer, né? Era um momento de conhecimento mesmo, de entender uma outra realidade e estar aqui naquele lugar que faz parte da história do mundo, né? E me marcou bastante, por uma questão de energia, por uma questão de pensar e repensar coisas. Eu acho que a viagem é exatamente isso, é você ter essa oportunidade de enxergar outras coisas e poder repensar e pensar sua vida, seus valores e suas escolhas, e é por aí. Muito bom, então agora sim a gente vai encerrando mais um Conversas na Praia. Hoje a gente conversou com a Bárbara Lins e também com a Lorena Vasconcelos, as duas são viajantes, produtoras de conteúdo. Meninas, para vocês se despedirem, falem para as pessoas onde elas podem achá-las. Vocês podem me encontrar no Instagram, é Lorena no Mundo. E é isso, muito obrigada pelo convite. Espero que não tenha atrapalhado tanta voz desse jeito. Não, tá ótimo. É isso. Então, eu tô no Instagram também como Babilins, B-A-B-I-L-N-S. Tem um site com algumas dicas aqui de Brasília, do Brasil e do mundo, que é o descobertasbarbaras.com.br. E um pouquinho dessa jornada de como viagem transforma tá no meu livro, Viagens Transformadoras também. Foi um prazer estar aqui dividindo e conhecendo os lugares maravilhosos. A gente agradece muito e lembrando que os episódios anteriores, a gente já falou sobre saúde do corpo, da mente, estão no nosso portal e também nas redes sociais. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.